né, que a gente vai, então, homenagear todos os surdos com lives semanais. Vai ser uma semana de live semanal. Então, hoje, a gente tem o prazer de contar aqui com a presença da Selma e da Larissa, as mães da Laísa e da Camille. Isso? Falei certo? Laísa e Camille? A Laísa tem 11 meses, picutucutinha de colo, coisa mais fofa, e a Camille tem 5 meses intrauterino ainda, mas com a vida do mesmo jeito. Eu digo que a vida pulsa fora e pulsa dentro, né? Então, a Dani trabalha com a gente na Central, também meu agradecimento à Dani, a Sônia, que está sendo a nossa intérprete, e a Dani, que organizou essa semana de lives com temas super interessantes, temas importantes para todas as pessoas e também para a comunidade surda. Então, nós vamos abordar durante a semana, hoje, a maternidade na mulher surda, muito importante. Depois nós falaremos sobre profissão, nós falaremos sobre o esporte da pessoa surda, o paradesporto, e falaremos também sobre orientação sexual. Temas importantes que precisam ser debatidos. Eu agora me retiro e deixo o tema do dia, que é a maternidade. Eu vou estar acompanhando vocês, porque é muito interessante, né? E quanto mais informação a gente passar para todos, muito melhor. E aqui, a Dani fez o convite para 2 mãezinhas, né? Uma que está grávida, a Selma, parabéns, Selma, pela gravidez, e outra que teve neném há 11 meses, a Larissa. Então, assim, a experiência das duas vai poder mostrar para todas as mães surdas como é a maternidade numa mulher surda, né? Mas, de qualquer forma, a maternidade é linda para todas nós, né? Surdos e ouvintes, a maternidade é um filho, é um amor que não se mede, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu me retiro agora para deixar a Dani conduzindo a live. Eu vou estar aqui com vocês escutando. Um beijo bem grande e um abraço para vocês. Foi um prazer estar aqui. Amanhã eu volto para fazer a abertura. Então, a Denise fez a nossa abertura. Eu agradeço muito, Denise, por você ter estado aqui presente conosco, ter falado sobre a nossa Semana Surda. Então, é uma ação da Central, junto com o nosso departamento, a nossa gestora, que é a Denise de Moraes. Obrigada, Sônia, nossa intérprete aqui da Central. Agradecer também todas as pessoas que aceitaram participar da nossa live. Vai ser uma live bem interessante, assuntos pertinentes. O meu nome é Daniela, sou surda, trabalho na Central de Libras. E esta live, vamos mostrar alguns assuntos muito pertinentes, muito importantes para a comunidade surda. Eu fiz um convite à Selma e à Larissa. Poderemos fazer perguntas, interagir. Podem interagir também pelo chat, fazendo perguntas também. Podem fazer bastante perguntas para a Larissa, para a Selma, e elas vão respondendo à medida do possível. Então, eu vou chamar, em primeiro lugar, a Selma. Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigada por este convite, por eu poder trazer um tema tão pertinente e tão importante. Meu nome é Selma, meu identificador na comunidade surda é este, sou psicóloga, estudo letras libras, estou grávida,
5 meses. O nome da minha filhinha será Camille. Então, agradeço muito por poder participar desta live. Agora eu vou chamar a Larissa para ela se apresentar. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu gostaria de parabenizar todos os estudos por esse momento tão especial, por esse dia especial. Obrigada, Dani, pelo convite, para que eu possa me apresentar. Eu sou surda. Meu nome é Larissa. E este é meu identificador na comunidade surda. Eu trabalho no RH, no Hospital Vita. Tenho pós em educação bilíngue para surdos. Tenho uma menina, uma filhinha também. Esse é o sinal da minha filha. E o nome dela é Laísa. Porque é um bebê. Então, ela tem 11 meses. Vendo a Ruby, está aqui a Ruby. Então, obrigado pelo convite. Vocês são pessoas bem importantes, para temas bem pertinentes, 2 mulheres. São mães, são surdas, porque a vida... Só um momentinho, tá? Nossa, eu precisava abrir a porta. Desculpa. Então, assim, né, para as mães grávidas. E também esta acessibilidade, né, nos lugares, por exemplo, na saúde. No SUS, onde vemos a saúde gratuita. Então, as mulheres surdas, elas necessitam de informações. Esta acessibilidade da tecnologia, às vezes também não, as mães surdas, elas não têm. As mulheres surdas não têm algumas informações, não têm tecnologia. E às vezes crescem, né? Ficam adultas e não têm uma informação antecipada sobre muitos assuntos. E é muito importante essa vivência. Então, primeiro, nós crescemos, nós temos, né, muitas engravidam, né? E eu gostaria que vocês tivessem essa informação, né, às vezes a escolha do médico, essa opção, né, de ter essa comunicação. Às vezes o ultrassom. Então, nós temos diversos campos dentro da área da saúde, diversos serviços onde nós precisamos dessa comunicação. E, às vezes, eu acho que a pessoa surda encontra muitas barreiras, existem muitas situações nessas áreas, nessas relações, as relações, às vezes, com a família, às vezes, a relação com o marido, que um é ouvinte e o outro é surdo. Então, essa relação com a saúde, o que acontece, de que forma tudo isso acontece? E, às vezes, nós não temos também um apoio, então, nós não temos um apoio da tecnologia, né? Às vezes nos ajuda de alguma forma, por exemplo, quando tem a criança. Então, nós vamos pedir que a Selma possa nos relatar essas experiências. É a Selma e a Larissa, né? Fico admirada por 2 mulheres fortes, 2 mulheres importantes, trazendo essas informações para nós.
Então, vamos lá. É importante que vocês façam perguntas no chat, que vocês possam... Muitas vezes temos, né, a família, somos família de ouvintes, temos, às vezes, um grande sonho de ter um filho perfeito. O que é? Idealizamos, né? Nós temos a idealização, nós queremos um trabalho, marido, saúde, nós queremos tudo numa perfeição e não ter essa dependência. Mas, quando nascemos surdos, essa relação se torna bem conturbada, bem difícil. E, às vezes, não se julgamos, né, a capacidade, porque, nossa, não vamos ter a comunicação. Isso vamos levando, né, vamos crescendo. E essa é a visão, né, que é uma doença. Então, falta muita informação na área da medicina. Já estamos num grande avanço. A cultura surda, o implante coclear, o aparelho. Então, nós precisamos desse incentivo, que a pessoa surda não tenha essa dependência, saiba que ela é capaz de evoluir. Então, é fácil, nós precisamos se organizar também para uma gravidez, né? Da mesma forma que um ouvinte quer uma gravidez, quer construir, né? Se casar, ter uma vida. E é capaz para tudo isso. Mas, às vezes, a família transfere um sentimento, uma emoção, uma falta de segurança. Então, tem vários pontos que a pessoa surda ela interioriza. Né? Deixa para lá, vamos... Né? Então, nós precisamos ter autonomia, nós precisamos ter... não ter a dependência familiar, porque a família, às vezes, isso já vem de longa data. A família protege, uma superproteção, vários problemas com a sociedade, a visão é que a surdez é uma doença, e a convivência com uma pessoa surda mostra tanto a capacidade, com a informação, com a padronização, a igualdade, mas às vezes algumas pessoas não sabem, né? Às vezes não sabem se organizar, às vezes diante de uma gravidez, e daí a pessoa surda sofre muito com o rentismo, o preconceito, a opressão. Então, isso causa... Dentro da comunidade surda, de modo geral. Então, de modo geral, isso acontece dentro da comunidade surda, essa opressão. Eu, por exemplo, desde criança, eu nem sabia, não tinha essa experiência, né? Por falta da audição, sobre a menstruação, sobre a gravidez. Então, na verdade, eu nunca tive uma conversa sobre com essas informações tão importantes. Então, eu senti toda essa dificuldade, eu sentia tudo isso na pele, como era, não ter todas essas informações. Então, o Instagram, o YouTube, legenda, então tudo isso foi me ajudando a ficar mais claro essas informações. Mas foi um esforço meu de ter ido buscar, procurar essa convivência, às vezes alguns falta mesmo, né? Diante da comunidade surda, às vezes faltam muitas informações. Sim, eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, estudei comportamento infantil, né, o emocional, como isso evoluía desde o início de uma gravidez, né, no geral, como isso ia acontecendo. Fiz várias pesquisas, descobri sobre o nascimento, sobre a cesárea, né? Como o corpo tem esse comportamento. Então, foi uma busca individual. E a comunicação foi de que forma, né? Por exemplo, o ginecologista. Como escolher um ginecologista na área da saúde? Meu esposo é ouvinte, ele faz a comunicação para mim. E hoje, diante da pandemia e o uso de máscaras, tudo isso fica mais difícil. E daí fui fazer a ecografia, ultrassom, e ele interpretou para mim também. Então, foi assim super importante
tem o SUS, né, o gratuito, o particular. Nós temos o direito de ter uma intérprete, de ter a comunicação, de ter a informação no momento que estamos em uma consulta. Porque senão também falta a segurança, a gente quer saber de todas as novidades, todas as informações, e isso em língua de sinais, que é o nosso direito. Tem também algumas mães que às vezes têm uma grande surpresa, nossa, estou grávida. E aí, às vezes, né, até a sua baixa estima, uma depressão, acontece algum transtorno até que ela possa aceitar essa condição da gravidez. Mas é bem difícil isso, imagine dentro da comunidade surda. E eles não têm acessibilidade comunicacional. Então, por isso... Então, eu descobri depois, no momento que aconteceu, eu não tinha informação alguma. Então, realmente é um problema. Baby Blue. Então, nós precisamos desse acompanhamento, da natalidade, esse controle, participar, né, dos grupos, das informações. Eu estou dentro desse grupo desde fevereiro, isso teria que ser em 7 estados. Que são mães surdas e ouvintes que estão... Onde tem esse grupo que é uma inclusão, surdos e ouvintes. Mas às vezes isso me angustia, às vezes a gente precisa ter essa empatia, essa interação entre as mães. Mas às vezes a gente não tem toda essa comunicação e apenas um resumo de todas as informações. E nós precisamos de uma interação completa. Isso é muito importante. Mas, na realidade, uma referência surda, que tenha muita experiência para poder explicar, para fazer postagens sobre a gravidez, como é. Então, nós temos poucas informações em relação a uma gravidez. Então, essa autonomia, ela começa de que forma? Deixa eu comecei a fazer sobre 2020. Na hora que você pode fechar o som? Então, eu engravidei em 2020, no mês de fevereiro. E para mim foi uma grata surpresa. Mas no mês de março começou a pandemia e teve o lockdown. Então, eu estava dentro do grupo de risco, que eram as pessoas idosas, grávidas, então eu ficava em casa, ficava em isolamento. E isso me angustiou bastante com tanta coisa para ser feita, eu com 2 trabalhos, trabalhava numa escola bilíngue e também no Hospital Vita. Então, na verdade, no 3º mês de gravidez, eu quis notificar as pessoas e estava muito angustiada pelo lockdown que estava acontecendo, eu não sabia e não conseguia algumas informações. Então, eu contei na escola para minha diretora e perguntei, eu pedi algumas orientações para saber como fazer, e também no meu outro local de trabalho, porque eu ainda estava em isolamento, em quarentena, né? E nessa angústia, de notificando as minhas chefias, a escola teve um mês que teve um período que ficou parado, então não havia nenhuma informação para mim também. Foi um período bem difícil para mim. O meu esposo também é surdo, nós 2 somos surdos. Ele tem uma parcialidade de audição, então ele consegue se comunicar um pouco mais, e ele ia trabalhar e eu ficava o dia inteiro em casa sozinha, sempre me comunicando através de mensagem. E com o passar do tempo, eu fui ao ginecologista. Eu tinha bastante contato já com esse ginecologista anteriormente, né? Já fazia atendimento há 3 anos com ele. Ele falava comigo, fazia leitura labial e através da comunicação da escrita. E quando eu engravidei, ele estava fechado. Então, eu tive que ir em outro médico, tive que procurar outra pessoa
E eu já estava há um mês e meio procurando e acabei encontrando, mas foi muito difícil a comunicação devido à máscara, então houve muita comunicação truncada. Então, não tive, assim, uma qualidade de atendimento também na ultrassom. Então, eu sabia da central de Libras, mas tive poucas informações no período de gravidez, sobre a questão também da profissionalidade dos intérpretes. Então, foi um longo período sem informações, ainda mais na pandemia, né, em 2020. Então, eu fui na ecografia, também com a questão da máscara, o meu esposo foi junto, e proibiram ele da entrada devido à pandemia, então eu tentei chamar o intérprete, também não aceitaram, era somente uma pessoa no local, respeitando os protocolos devido à pandemia, né? Então, eu estava bem angustiada, não podia ter ninguém me acompanhando, eu estava sempre sozinha, todo mundo era ouvinte, não tinha quem pudesse me atender na ecografia, que soubesse a língua de sinais. Então, a primeira ecografia foi tudo bem. Na segunda, tive uma dificuldade de comunicação. Eu estava com uma situação na minha gravidez e o médico me orientou a fazer a punção. Isso, a punção. Então, parecia que eu era uma cobaia, por ser surda, para ver, para fazer investigação, se a criança ia ser surda ou não. Então, eu estava bem angustiada com isso, não podendo ter um intérprete, estava difícil a comunicação. Então, era uma comunicação direta, era um toque direto na minha parte íntima. Então, quando eu retornei ao meu ginecologista, então, eu aguardei para retornar a ele. Aí, quando esse meu ginecologista, que eu já fazia atendimento com ele, voltou, eu fiquei muito feliz, mas houve o uso contínuo da máscara, então eu precisei ir com a minha mãe, juntamente com a minha mãe, teve dificuldade de comunicação também, e daí depois de 6 meses, eu fui no pediatra para verificar, também tive bastante dificuldade, não foi fácil não, e quando estava no final, no último mês, em outubro, acabou nascendo. Foi antes do dia que estava previsto, eu estava com bastante dor, fui fazer a ultrassom e me mandaram direto para o hospital e aquilo foi uma surpresa para mim. Então, eu fui para o hospital, a dificuldade de comunicação foi grande, quem me acompanhou foi a minha cunhada, que auxiliou na comunicação, na questão da documentação e tudo mais. Então, eu agradeço muito a minha cunhada por ter me auxiliado neste momento. Eu entrei no hospital já diretamente para a cesárea, nada de comunicação, não havia intérprete para me auxiliar, para saber o que estava acontecendo. E quando eu estava no quarto, na cama, eu fiquei 8 horas depois da cesárea, vieram 2 médicas e apontavam para... Estavam cutucando minha barriga, não perguntaram nada para mim, porque surdo é uma pessoa visual, sabe que tem que ter um cuidado, que tem que ter um carinho um pouquinho maior, né? Que não pode gritar, que tem que ser uma coisa mais suave. Então, tudo aquilo para mim foi muito invasivo, foi agressivo. Então, como eu não sabia nada, aquilo era a injeção para cuidar de mim, mas isso foi uma surpresa muito grande para mim naquele momento. Então, perguntaram para mim se eu queria um intérprete do hospital, estar ali juntamente para a comunicação. Eu estava angustiada, porque parecia que estavam me atrapalhando, meu esposo e eu conversando particularmente ali, tendo um intérprete com uma pessoa diferente. Então, eu gostaria muito que realmente os hospitais tivessem essa acessibilidade linguística para facilitar do que trazer um intérprete particular para vivenciar esse momento. Nesse momento de pandemia também a visita é proibida. Então, foi bem difícil. E houve a situação do meu marido também ficar desempregado. Então, nós 3 estávamos no hospital. Ficamos 3 dias, eu, meu filho, minha filhinha e o meu marido. Então, houve uma orientação ali visual de como atender, isso aí, durante esses 3 dias, como atender o bebê. Quando eu voltei para casa também, também não podia receber visita, o médico orientou dessa maneira, dos protocolos, e eu bem angustiada,
Quando o bebê completou 1 mês, foi criado um grupo. Já existem 8 pessoas surdas, algumas são implantadas com implante coclear, alguns oralizados. Então, a gente começou muito contato ali para troca de experiência, de como é essa vivência de ter um bebê pequeno, por serem surdas, como é que foi a gravidez. Eu comecei primeiro, aí tive uma colega que também ganhou um neném posteriormente, e como que as famílias de pessoas surdas, com as situações de Covid, eu tive algumas tias que faleceram e 2 tias que tiveram gêmeos. Então, ela já tinha alguma experiência e a minha mãe também me auxiliou nisso. E como você falou com relação à família, Eles perguntaram o quê? É ouvinte ou surdo? E aí, imagine, né? Eu, com toda a calma do mundo, respirei e respondi: ouvinte. Então, sabe, isso incomoda muito, essas perguntas. Ouvinte ou surdo? Qual é a diferença? Se for surdo, se for ouvinte? Então, isso me incomoda um pouco, então, isso as famílias precisam ter também essas informações, terem calma. Então, é muito importante esse acompanhamento na saúde. Então, a minha filha está na escola, como seria a interação? Eu não tenho tecnologia em casa. Então, na casa deixa eu retomar. Então, eu estava explicando que eu não tenho tecnologia em casa, mas a minha tia tem. E quando ela chorava, nós tínhamos a luminosidade, a luz, né? Onde eu poderia me auxiliar para atender a minha filha. Tinha a babá eletrônica também, né? Que ela vibrava. Então, eu não tinha esses recursos tecnológicos. Então, não tinha a forma correta ali, então eu tinha que colocar a cama, né, bem pertinho da minha, para que eu pudesse estar cuidando do meu bebê, da minha filha. Ou então, às vezes, o meu esposo me chamava, olha, me dava um toque assim de leve para que eu pudesse perceber. Mas é natural e a gente vai tendo prática, vai se acostumando e vai tendo as experiências desses cuidados. No momento da amamentação, às vezes era um pouco difícil, lá no hospital eles precisavam vir, não tinha intérprete, não tínhamos a comunicação, então realmente foi bem difícil para mim, inclusive a amamentação. Então, esse contato que nós tivemos dentro desse grupo foi bem importante para que eu pudesse estar fazendo esse atendimento à minha filha, com a babá eletrônica. Então, eu comecei a, né, perceber o quanto também isso poderia me ajudar, o quanto isso era importante.
Então, nós tínhamos esse contato, né, com a prefeitura, com a APP, né, o Saúde Já, então verificava algumas situações, mas eu estava remotamente, estava num trabalho remoto, então tinha algumas situações em casa, alguns materiais em casa, onde eu me utilizei dessa forma. Selma e a Larissa fizeram a sua explanação sobre essa temática tão importante. A Larissa já é a primeira filha, já vai crescer com essa experiência linguística, né, fazendo o aproveitamento. Então, vai ser um caminho bem bacana. E para a Selma também, nós vamos ter esta condição, já vão crescer com acessibilidade linguística, que é a língua de sinais, e essa comunicação. Então, por isso, por causa das máscaras, da pandemia, então nós tornamos mais o visual. Então, nós usamos de algumas estratégias, né? E a máscara tem nos atrapalhado até agora. Então, nós estamos realmente sendo fortes, as duas foram muito, se posicionaram muito bem. Nós temos uma consciência em relação à saúde, né? Sobre a gravidez, que é muito importante na vida de uma mulher, né? Ter essa transparência, como a Larissa explicou, né? Quanto ela ficou angustiada com tudo isso, como ela se sentiu, como foi esse sentimento, foi bom, foi ruim. Então, é humanitário, gente, é uma condição humanitária. E o principal de tudo isso é termos a segurança, porque o nosso emocional, ele precisa ser controlado, nós temos essa ansiedade, né? A gravidez antecipada, quando você descobre. Então, tudo isso é um avanço, né? Como a Larissa nos explicou, com a falta das informações, quando ela foi ao ginecologista, o contato que ele tinha com esse profissional, que já era tão importante, que ela perdeu diante dessa pandemia, se angustiou muito em ter que procurar um outro profissional. E a Selma, da mesma forma, também teve que buscar um profissional que tivesse um contato antecipado para que, né, é importante esse contato. Então, assim, nesse período que eu estava me organizando e assim que eu engravidei, então nós tínhamos o nosso plano de saúde tinha acabado, nosso convênio. Então, nós tivemos que fazer o quê? Tivemos que fazer um novo plano de saúde, a 1000, né? Consegui um médico novamente, eu não tinha contato, tive que buscar um médico novamente, um outro profissional. Aí um amigo surdo indicou, né? Você descobriu? Tem um médico que faz o pré-natal lá, é amigo, né? E era amigo do meu marido de muitos anos. Então, contato com a família, já tinha esse contato, então você não acredita. E daí nós temos muitas gargalhadas, inclusive, né? Mas é bem tranquilo. E claro que por conta dessa situação do coronavírus, né, muitos locais fecharam. Nós tivemos mais flexibilidade, né, diante desse contexto, e ele aceitou, conversamos. A gente não podia nem pedir para tirar a máscara, e antes não podia, né? Hoje ainda a gente tem essa flexibilidade. É que no começo era tão forte essa questão da pandemia, era tão perigoso, que claro que nós precisamos mesmo ter essa flexibilidade e essa aceitação. No momento em que foi necessário, o Jamil foi o intérprete, fez a comunicação, mas a gente ainda acaba não sentindo tanta segurança, eu quero fazer ultrassom, se está tudo bem, como está o bebê, e algo mais profundo mesmo, né, em relação ao controle, as informações, como funciona, como vai ser esse parto. Então, eu fico buscando informações, eu, meu marido,
Instagram, todas as redes sociais, assim, então eu vou buscando essas informações para que eu possa estar bem no momento em que chega o momento do nascimento do meu filho. Eu não quero estar angustiada, que é o que acontece com muitas pessoas. A angústia. Vai ser cesárea? Como vai ser? Vai ser um parto normal? Então a gente fica angustiada, fica com medo. Então vamos aproveitar, vai ser rápido? Como vai ser? Então a gente tem que aproveitar e tirar todas as informações possíveis para que essa angústia diminua, né? A gente precisa estudar, precisa verificar, né? Ter essa comunicação antecipada. Não, não é uma defesa, né? Eu quero saber, é uma defesa que eu tenho, eu quero saber todas as informações possíveis. Aconteceu uma emergência, por exemplo, então é muito importante que a gente saiba. Larissa, então eu gostaria de sinalizar que o médico também tem, né? Também tem o plano de saúde. E a médica, no caso da cesárea, né? Quando nasceu a minha filha, tem que pagar paguei um valor particular, que era do plantão, né? Porque o meu médico mesmo, ele não estava no hospital, então tinha um médico de plantão. Então, quando eu cheguei lá e foi uma emergência, eles me avisaram. Para mim ficou um pouco confuso, porque eu não tinha dinheiro naquele momento para poder pagar. E aí veio um médico, um funcionário do hospital, e me avisou, né? Em relação a esse valor que eu tinha que pagar. E o que aconteceu? Ok, né? Fazer o quê? Então, uma dica. Antes, por exemplo, o SUS é gratuito, certo? Se tiver um SUS próximo à sua casa, aproveita, faça os exames, verifique como está, se está bem, se você está grávida ou não, porque é gratuito. Porque, gente, é muito caro, é um valor alto, e o SUS é gratuito. Então, eles tratam muito bem as enfermeiras, né? Tem o quarto, enfermaria, tudo limpinho, tudo organizado. Só que por conta da pandemia, tudo isso aconteceu, foi fechado, alguns locais fecharam, né? Foram os hospitais, acabaram pegando o coronavírus e eu acabei indo para um particular. Mas, gratuitamente, tive várias... Foi muito bom o atendimento. O problema é que o coronavírus, nessa condição da pandemia, atrapalhou um pouco. Então, o SUS, nós temos aqui em Curitiba, nós temos uma enfermeira, não sei se vocês sabiam, uma profissional, que ela sabe Libras, é básico. Sabe aquela situação lá no Barigui, onde tem as vacinas, nós temos uma enfermeira da saúde, com foco no Covid, né? Temos também alguns outros locais, aqui em Curitiba, que tem pessoas que sabem Libras, e que nos informam também. Então, essa enfermeira, ela sabe o básico, porém, ela consegue acessibilizar a pessoa surda quando ela chega. Então, eu acredito nessa humanização, né? Essa humanização. Então, algumas dicas, nós temos alguns lugares, sim, acessíveis, mesmo que seja o básico, mas nós temos uma comunicação. O ginecologista, essa acessibilidade no pediatra. Nós precisamos dessa comunicação, como é? Não temos também. A máscara continua sendo uma barreira. Então, aqui na Central, pode nos chamar, pode chamar as intérpretes, podemos marcar horário, podemos atender vocês, podemos ir junto presencialmente, podemos fazer essa acessibilidade. Esse é um trabalho específico da Central de Libras.
E também então, quando temos, né, esse sentimento mesmo, família ouvinte, e aí vem o bebê, por exemplo, eu me sinto confortável? Não me sinto confortável. Sempre trabalhando, e foi assim, eu cresci numa família que me deu esse suporte. Então, eu tenho a experiência. Às vezes é inocência, falta esse refino. É isso mesmo, perfeito. A minha filha é surda também. Nós temos as famílias ouvintes, temos os CODAs, né? Filhos surdos, pais ouvintes. E a minha filha é surda. Essa interação, esse esforço, nós precisamos começar isso dentro da nossa família, conscientizar a sociedade em relação a essas temáticas, a esses assuntos tão importantes e pertinentes. A Selma é surda, casada com um ouvinte, que é o Jamil. A Larissa já é surdo também, né? Ela é surda e o marido também é surdo. E a Selma é casada com o Jamil, que é ouvinte, ela é surda, e não sabemos ainda sobre o bebê. O que importa é que venha com muita saúde essa criança. E a Larissa podia contar um pouquinho da sua experiência, como funciona, como que foi esse teu crescimento, dentro da sociedade? Você podia contar um pouquinho para a gente, Larissa? Quais são as estratégias utilizadas por você? Então, a comunicação, era carinho, comia e dormia, né? Só se alimentava e dormia. Era um carinho, um amor, uma intimidade, o pai também. Amamentava, depois passei para mamadeira. Aí foi um pouco confuso, né? Quando eu comecei a amamentar, era super importante, né? Essa amamentação, era perfeito. Mas depois, o que aconteceu, né? Eu fiquei assim, nossa, o que eu faço, né? Então, depois da amamentação, porque ninguém me explicou nada. Né? A verdade, eu não tive informação nenhuma. Quem me explicou algumas coisas foi a minha cunhada depois, sobre a amamentação. Colostro, né? Que nós temos, que é muito importante para o bebê. Foi a minha cunhada que me explicou, porque lá no hospital ninguém me explicou. Então, o que eu fiz? Eu fiz tipo assim, tudo muito confuso, eu muito preocupada com a saúde do meu bebê. Fiz um copinho, né? Aí você tira ali, amamenta, tira um copinho, se ela não quer mais, se a criança não quisesse mais, porque já tinha que jogar fora. Eu usei. Então, conversei com o pediatra, né? A quantidade correta. E aí eles me explicaram a mesma coisa, ele me explicou a mesma coisa. Pode parar, é só amamentação, não precisa dar mamadeira, é só amamentação, você vai amamentando e é o suficiente para beber. E eu fiquei meio preocupada, né? Será? Vai emagrecer, só o leite do peito, esse contato. Então, eu fiquei muito preocupada, mas eles falavam, não, mas é assim, ela é muito bebezinha, calma. E eu, muito angustiada com toda essa relação, voltei ao pediatra. Paguei um pediatra particular,
Eu tinha a carteirinha do meu plano, encontrei um pediatra que... E eu perguntei para ele se eu precisava voltar a dar o leite instantâneo para uma mamadeira, né? E ele falou que sim, que poderia amamentar e dar a mamadeira também. Daí minha filhinha começou a engordar, e eu, assim, acabei tendo uma satisfação, porque eu estava muito preocupada. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, eu pegava a minha bebê, às vezes eu pensava. E com 3 meses, aí ela começou a brincar, já começou a ter um contato visual. E aí a minha tia me avisou, ela tem um visual muito forte, ela olha para todos os lados, qualquer movimento, ela já fica ali interessada em ver o que está acontecendo. Então, os primeiros meses, realmente, eles não têm uma visão perfeita, né? Aí, depois disso, ele já começa a prestar atenção em todos os movimentos. Mas é que eu ficava preocupada, porque antes ela ficava sempre quietinha. E aí ela começou a ouvir os barulhos, daí eu comecei a prestar atenção, que ela já ficava visualmente procurando onde estava esse barulho, as pessoas falando. E aí, com 9 meses, ela já começou a gritar, falar mamãe, já começou a emitir os primeiros sons, vovó, as primeiras palavras, o pezinho. E aí ela começou a emitir os sons e as palavras. E apontar também uma lindeza. O horário da alimentação também. Ela já começou a sinalizar que ela queria mamar, puxar minha blusa. Então, já começamos, aí eu comecei a ficar satisfeita e feliz também. As crianças são muito espertas, muito inteligentes. Porque o bebê, a linguagem, a primeira ela é muito visual, ela é muito perceptiva. Então, ela percebe muito rápido o que tem à sua volta. As sinapses são muito rápidas. Elas têm... Então, essa contextualização à sua volta, esse visual, eles têm as sinapses muito rápidas, com muita qualidade. Então, os bebês são muito espertos. Então, o chiqueirinho, onde o espaço, né, o chiqueirinho, onde a criança fica ali num espaço, parece um berço, brincando, é fechadinho, e ela brinca bastante nesse espaço, e grita, às vezes chora, mamãe, me chama com a mãozinha, eu pego ela ergue os bracinhos e quer que eu faça carinho, ela quer colinho, né? Isso é uma forma de linguagem. Às vezes eu estou fazendo almoço, estou cozinhando e deixo ela brincando porque eu estou ocupada. E às vezes eu olho, ela está ali, olhando para mim. Ah, mamãe, eu falo, desculpa, eu estou fazendo o almoço, mas ela fica ali me aguardando. É uma graça, uma lindeza. Selma, você quer complementar alguma coisa? Também vou fazer todo esse aproveitamento assim. Então, o que é muito importante que a Larissa explicou, essa comunicação é muito importante para a compreensão das crianças, quando ela está chorando, quando ela está gritando, isso é uma forma de comunicação. Então, o principal para a família, para a sociedade, é ter realmente essa consciência. Porque, às vezes, a família acha que pode se envolver nessa educação, nessa criação, porque a mãe é surda. Então, não, isso pode influenciar nessa relação entre mãe e filho. Então, o bebê, ele precisa ter essa intimidade. E se o bebê é ouvinte, a família
acha que o surdo não tem a capacidade, isso acaba atrapalhando na relação, na intimidade, na comunicação. Isso não é importante. E aí perde esse contato de intimidade com o filho. E a família não tem esse direito de achar que o surdo é incapaz para cuidar do seu próprio filho. Então, por isso, muitas famílias pegam as crianças por achar que o surdo não tem capacidade e pegam para criar. Eu, às vezes, não tenho apoio, não tenho informação em relação aos cuidados, em saber a situação, né? Não tem Libras, a comunicação, para explicar muito claro como tudo isso acontece. Então, esse sentimento da falta de informação, a família percebe muitas vezes. Então, nós precisamos realmente ter essa independência, nós não podemos ser dependentes da família. Não podemos ter essa consciência negativa, esse negativismo. Então, eu espero que essa live traga uma compreensão mais clara, que nós somos capazes, que nós temos os nossos direitos, que nós podemos acompanhar o nosso filho em todos os momentos, com todo esse contato, em todo o crescimento. Então, como você falou dessa enfermeira, do médico, um amigo ouvinte, uma intérprete na língua de sinais. Então, nós precisamos realmente mudar essa nossa percepção em relação à capacidade. Nós precisamos ter a nossa comunicação, que é o principal, que é a língua de sinais. A Larissa quer complementar. Então, com 3 meses, a minha filha... Então, sempre por perto, a minha família estava por perto, né, nesse período, e o meu jeito é diferente, eu ficava meio angustiada, né, com essa dependência. Então, eu não sabia, né, para mim era um problema, era uma barreira. Não, na verdade, é a sociedade que coloca essas barreiras, porque não dão as informações que nós precisamos. Se nós tivéssemos todas as informações, não teria barreira alguma. Então, eu também fui buscar muitas informações. Tem muitos surdos que não imaginam, né? Mas não tem informações, às vezes não tem internet, não tem rede social, não tem aonde pesquisar, aonde procurar essas informações. Então, existe muito essa empatia. Às vezes é tão dependente da família, do pai, da mãe, então é muito difícil mesmo. A gente sabe que a sociedade ela precisa ampliar essas acessibilidades. Isso já é enraizado, nós precisamos cortar pela raiz, né? O que nós precisávamos fazer? Por exemplo, as crianças vão crescendo, se tornando adolescentes, adultos. Às vezes nunca conviveram, não sabem dos seus direitos. Se casam, têm filhos surdos, mas não tiveram essa convivência com a comunidade surda, não sabendo dos seus direitos. E quando estão adolescentes, é que vão compreender. Às vezes nós temos famílias vulneráveis, precisam de informações, não têm informações nem da própria família também. Então, o principal é que realmente tenhamos uma sociedade consciente. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. A Larissa já explicou sobre a gravidez, sobre o nascimento da sua filha. Então, depende muito das suas escolhas, né? Em primeiro lugar, o ginecologista, no momento do nascimento, nós sabemos que existe
porque é a minha preocupação, então por isso que eu falo que a minha preocupação é com o médico, né, com o profissional. Nós temos surdos, ouvintes, às vezes os motivos, né, às vezes precisa ter aquela atenção, precisa ter opiniões, nós precisamos trazer informações sobre o nascimento, as informações, as experiências vividas, para que no momento do parto a gente não sofra essa violência, discriminação, né? Então, é muito importante que nós colhamos informações, que a gente busque tudo isso na internet. Hoje nós temos muitos canais de informações que nós podemos deixar mais claro. Então, precisamos mesmo ter todo esse incentivo. Meu bebê, né? Estamos aí, estamos aguardando, mas eu tenho buscado muitas informações em relação para que eu não fique angustiada no momento do parto. Às vezes, né, pouca água no momento do nascimento, às vezes você precisa fazer uma cesárea, às vezes a bolsa se rompe. Então, nós temos várias situações que precisamos ter essas informações. Então, já é 11 horas. Foi uma delícia, foi uma temática muito importante, agradeço vocês duas, Selma e Larissa, essa interação foi muito bacana. E eu queria falar para vocês que essas informações para as mulheres surdas é muito importante. Então, eu tenho uma pergunta, o que você acha melhor? Ter acessibilidade para a informação diante da gravidez. Para mim, Larissa, para mim, a acessibilidade é necessária nos hospitais, consultórios, e que nós precisamos da língua de sinais. A Central de Libras pode também colaborar com essa acessibilidade no hospital e em profissionais em consultórios. Nós precisamos realmente ter essa consciência que a língua de sinais é muito importante para a pessoa surda e é um orgulho para nós. É uma felicidade quando nós conseguimos expor as nossas angústias e podemos conversar sobre o assunto, poder falar em língua de sinais, ter esse contato, é muito importante. Por isso que o surdo está sempre nessa interação com a comunidade surda. E o ouvinte também, em hospitais, em locais públicos ou particulares, isso é muito importante, às vezes eles ficam muito curiosos quando nós estamos conversando. Concordo perfeitamente, Larissa, mas, por exemplo, cursos, faculdades, algumas escolhas, infelizmente, a situação não condiz com a realidade. Então, essa convivência, essa consciência também é muito importante. Mas eu acredito no avanço na comunicação em língua de sinais. Tem um surdo que mora, por exemplo, perto do SUS, da unidade de saúde. Tem o médico, a enfermeira que sabe Libras, sabe um pouquinho, às vezes eles não sabem nada. Não tem esse conhecimento na língua de sinais, ou não tem essa informação e não ficam com as informações claras. Às vezes o médico ginecologista, né? Tem que fazer um cadastro, às vezes a pessoa, psicólogo, ou... Então, a comunidade surda, às vezes, precisa de psicólogo em língua de sinais. Não tem. Nós não temos. Então, nós temos uma porcentagem muito significativa
que necessitam do SUS, né, que é a saúde gratuita. Eu sei que é muito difícil, tem alguns que quando tem condições, ok, consegue pagar, né, paga o plano de saúde, mas a gente sabe que a condição hoje é muito difícil. Então, precisaria ter algumas questões de acessibilidade para ter esse acompanhamento à pessoa surda. Queria dar uma dica a vocês, mulheres surdas. Vocês precisam realmente se empoderar desse direito sobre a língua de sinais e pedir essas informações na língua de sinais. Acessibilidade, porque muitos lugares foram fechados, muitas barreiras, e nós permanecemos calados. Então, nós precisamos, sim, nos empoderar em relação aos nossos direitos, buscar informações e realmente se posicionar, porque nós temos os nossos direitos. É um direito linguístico e ele precisa ser respeitado. Eu vou fazer apenas um adendo, porque nós precisamos terminar. Já estamos no momento final da nossa live. Então, é uma experiência assim, bem rapidinho. Eu fui ao médico no hospital no momento do nascimento da minha filha. Então, assim, eu acho que então, tinha toda a equipe médica. Então, assim, eu já conheço, já tenho algumas experiências, também já fiz algumas pesquisas em relação aos assuntos. Então, eu queria pedir, por favor, no âmbito geral, na área da saúde, a pessoa surda, mães surdas, oralizadas, implantadas com aparelho. No momento que você está se organizando, vocês precisam saber como funciona dentro do hospital, já cobrar, falar sobre a máscara. A minha filha já tem 9 anos de idade hoje, mas não foi nada fácil. Hoje muitas coisas mudaram. Então, essa autonomia, pedir para baixar a máscara, para poder dar uma resposta, ok. Mas o que falta? Falta a consciência. É isso que está faltando dentro de uma sociedade que não traz uma sociedade inclusiva. Então, nós precisamos da consciência, nós precisamos tratar a pessoa surda com dignidade, com respeito. É isso que nós esperamos desta sociedade. Então, eu acho que ainda temos um longo caminho, vamos torcer para que, no futuro, nós consigamos chegar com qualidade, que a gente possa chegar, que todas as deficiências possam estar, nós consigamos uma sociedade consciente diante de todas as deficiências e que as barreiras sejam quebradas, os paradigmas sejam quebrados. E eu agradeço muito a vocês, Selma e Larissa. Foi maravilhoso essa conversa. Então, esse contato, o contato visual, os problemas que nós tivemos. Então, vai ter tudo isso, tá no YouTube, tá? Parabenizar a vocês, tiro o chapéu, mostrar esse empoderamento da pessoa surda, esse apoio. Então, assim, nós não somos sozinhos, nós temos empoderamento. Então, eu tiro o chapéu a vocês duas. São surdas, são mães.
tivemos algumas perguntas, tivemos também alguns problemas na internet, mas não tem problema. O importante foi essa interação, foi muito bom, muito gostoso essa nossa conversa. E a última palavra de vocês duas. Eu gostaria de agradecer esse convite. Esse tema é muito importante, é muito rico. São muitas informações que nós precisamos. Espero ter ajudado a todos que estavam nos assistindo. Se precisarem esse contato, sou psicóloga, não tem comunicação. Então, esse contato pode postar, pode mandar. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz com este convite, com essa participação. Eu também adorei essa nossa conversa, foi de grande valor, foi muito importante a abertura da Central de Libras. Eu, como surda, não conhecia. Isso, é o sinal da Central. Então, assim, eu fiquei tão orgulhosa, porque saber que você trabalha na Central de Libras, então nós estamos sempre em constante movimento, e hoje, sabendo que existe esse movimento na Central de Libras, isso me deixa muito feliz. Então, hoje nós divulgamos muito, falamos sobre as doenças, sobre o Covid, então temos muitos movimentos, mesmo, muitas ações dentro da Central de Libras. Então, eu agradeço muito, aproveito, foi muito interessante. Uau! Esse empoderamento na língua de sinais, vamos nos empoderar na língua de sinais, é o nosso direito. Obrigada, obrigada, intérprete Sônia, muito obrigada. Então, me desculpe. Vamos ficar aqui, então, porque vamos tirar uma foto.